interessante, amados, que todas as coisas, né, tudo que a gente faz na nossa vida, existe um processo, existe um caminho para a gente alcançar algo. E no final desse processo, desse caminho, existe um resultado. Tem um resultado para tudo aquilo que nós queremos fazer. Eu gosto de chamar esse resultado de propósito. Para tudo que nós queremos fazer, existe um propósito. Deus tem um propósito para você. Você acha? Você crê nisso? Amém? Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Todos nós. Deus ele tem esse propósito e cabe a nós entendermos e queremos isso para a nossa vida. Querermos alcançar aquilo que Deus tem estabelecido para todos nós, para todos, indistintamente. E existe um processo, existe um caminho. Na verdade, a minha vida, né? Pelo menos a minha vida secular, digamos assim, eu não gosto muito dessa expressão, mas eu não vejo que tenha separação de vida, né? Essa é a minha vida assim, aqui, você fecha janelas, essa aqui é para esse período assim. Não, acho que tudo é nossa vida com Deus, todas as coisas tratam da nossa vida com Deus. Mas na minha vida profissional, né, no meu trabalho, eu sempre aprendi a lidar com processos. Aliás, faz 30 anos que eu trabalho com processo físico, aqueles processos volumosos, esse tipo mesmo de processo. E ter que decidir, ter que trazer uma decisão, estudar aquele processo, e tudo ali envolve vida de pessoas, está envolvendo vida de pessoas, situações estão sendo colocadas ali. Eu lembro que uma vez eu estava com um processo e eu tinha uma inquietação dentro de mim, porque os processos eles são julgados, são decididos. E a decisão daquela Câmara era num sentido, eles tinham uma decisão já traçada. E quando eu peguei aquele processo, essa inquietação veio tão forte, quando eu apresentei para o juiz, eu falei assim, o juiz com quem eu trabalho, eu falei assim, eu fiz duas decisões aqui. Uma num sentido, outra no outro sentido. Esse daqui é o que a Câmara julga. Essa aqui é a decisão que existe já estabelecida aqui. Essa é uma decisão fácil. É só colocar lá, eles vão decidir junto. Mas eu fiz um outro, porque eu acho que nesse caso não se aplica. E eu coloquei aqui tudo aquilo que eu pensava, fundamentado, para que fosse decidido. Ele falou, deixa aqui, eu quero dar uma olhada, depois eu te digo. Depois ele veio e falou assim, Gabriel, fiz lá e pus em julgamento. Falei, qual que você pôs? Ele falou assim, eu pus a tua decisão. Falei, a minha? A tua, não é tua? Falei, de certa forma é. Falei assim, e eu pus essa decisão nova. Eu falei, e aí, qual foi o resultado? Né? Levou muita invertida lá, pegaram muito no teu pé. Ele falou, não, eu mudei o entendimento da Câmara. A Câmara passou a decidir de uma outra forma. Ou seja, nos processos, no caminho, é que a gente vai delinear o resultado aonde a gente vai chegar. Existe sempre assim, dessa forma. O que a gente faz aqui semana após semana, ao nos expormos à palavra, ouvirmos a palavra, trocarmos ideia a respeito da palavra, nós estamos falando do processo para atingir algo. Aqui nós estamos buscando o quê? Na parte espiritual. Nós queremos passar a eternidade diante de Deus. É isso? Não é esse o propósito? Pelo menos o meu é. Mas alguém tem esse propósito aqui? Nós queremos passar a eternidade na presença do nosso Pai. E temos um processo, um caminho. E é sobre esse caminho que eu quero falar hoje também. Aliás, toda semana nós estamos falando sobre isso. São formas de você enxergar, entender o processo pelo qual nós chegamos à presença do nosso Pai. E vamos passar a eternidade diante dEle. E eu quero conversar nessa manhã em cima de um texto que está escrito em Salmos. Salmo 37, no versículo 5. Se você trouxe a sua Bíblia, quiser abrir, acompanhar, senão nós vamos projetar no telão. Mas a Bíblia, no Salmo 37, versículo 5, ela diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Tudo fará. Até aqui só a leitura desse texto. A Bíblia diz assim:
entregue o teu caminho ao Senhor. Entregue a Ele. Entregue o seu caminho a Ele. E esse é o título dessa mensagem nessa manhã. Entregue o seu caminho. Entregue o seu caminho. Vocês estão dispostos a entregar o seu caminho? A colocar diante de Deus o caminho pelo qual vocês vão andar? É essa decisão que nós devemos tomar. Entregar o nosso caminho. A ideia de caminho, amados, ela fala de uma decisão. Ela fala de uma escolha. Aquilo que nós estamos dispostos a fazer, algo que eu faço, corresponde a uma ação. O caminho é uma ação. Vamos nos colocar a caminho? Vamos. Você já tem que dar o primeiro passo, não é assim? Vamos nos colocar a caminho? Vamos. Não importa para onde você está indo, mas você tem que dar os passos. É algo que nós estamos fazendo. Tem pessoas, amados, que acham que entregar o seu caminho é cruzar os braços. Eu vou me omitir, eu vou ficar quietinho. Eu entreguei para o Senhor, eu entreguei meus caminhos ao Senhor, e aí eu não preciso fazer mais nada. Aliás, é muito mais fácil entregar o caminho dos outros do que o nosso, não é assim? Eu já entreguei o meu filho nas mãos do Senhor, ou já entreguei minha esposa, ou meu marido, ou sei lá quem você já entregou nas mãos do Senhor. Sempre é mais fácil entregar outra pessoa. Mas e o meu caminho? Será que é tão fácil assim entregar o meu caminho? Que esse é o que está nos textos. Cadê o texto? Lá, vamos projetar de volta. Entrega o seu caminho. O seu. É o nosso caminho que nós devemos entregar. Eu preciso aprender a entregar o meu caminho. A mãe de Moisés, ela foi lá, pegou o filhinho pequenininho, né? Joquebede chegou lá, pôs num cestinho. Senhor, é teu, ele é teu. Ela entregou, ela fez uma entrega. Entregou o caminho do seu filho. E está tudo certo. Nós precisamos também fazer isso. Precisamos confiar tanto em Deus que nós entregamos o nosso filho. Pronto, Senhor, ele é teu. Antes de ser meu, ele é teu. Eu só estou cuidando. Eu cuido para o Senhor. Mas o Senhor é o maior interessado. Mas e o meu caminho? Será que eu consigo entregar? Da mesma forma. Será que eu consigo dizer, Senhor, esse caminho que eu vou seguir, ele é teu. Ele é teu. O Senhor que vai me conduzir, o Senhor que vai me mostrar. Tem gente que acha que entregar o caminho é ficar omisso diante de tudo. Dizer, pronto, já entreguei. Entreguei para o Senhor. Está nas mãos dEle, não preciso fazer mais nada. É seu, é dEle. Amados, Deus quer você por inteiro. Deus não quer você parcialmente. Às vezes a gente se entrega em parte. Parte eu entrego. Parte do meu caminho eu dou. A outra parte deixa que eu faço. A outra parte é comigo. Não, entrega a Ele. Corpo, alma e espírito. Entregue-se totalmente. Mergulhe na presença de Deus. Mergulhe por inteiro, de todo o coração. Nós temos que fazer a nossa parte. A parte dele pode deixar que Ele faz. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquila, Ele vai fazer a parte dele. Muitas vezes a gente é tão preocupado com as nossas necessidades, seja ela qual for, nós ficamos tão preocupados com as nossas necessidades. Podem ser financeiras, podem ser familiares, sentimentais, emocionais. Eu tenho essa necessidade, o Senhor sabe. E a gente fica tão angustiado com isso, tão preocupado com algumas coisas. Porém, a gente esquece que existe um Deus acima de tudo, que está no controle de todas as coisas. É Ele que está no controle de tudo, amados. Todas as coisas estão diante dEle. E a gente esquece disso. Eu não sei como é que é possível a gente esquecer, mas a gente esquece. A gente sabe que Deus prepara a cada um de nós para a batalha. Ele nos capacita, Ele coloca nas nossas mãos, Ele nos prepara para
todas as situações, todas as lutas que porventura venham a acontecer. Ele vai nos preparando. A única coisa que eu preciso fazer é tirar um tempo para Ele, para ouvir a voz dEle. E é isso que a gente muitas vezes não faz. A gente não espera para ouvir a voz de Deus. A gente não deixa Ele falar conosco. A gente vai tomando as decisões. Entreguei meu caminho, agora eu vou indo. Espera lá, você entregou o teu caminho para Ele? Então ouça o que Ele está falando. Eu gosto de comparar com um GPS. Como é que você faz quando você pega um GPS? Você não põe lá o teu destino, aonde você quer chegar? Você põe lá, aonde que eu quero chegar? Nós falamos aqui no começo, onde é que nós queremos chegar? Queremos passar a eternidade na presença de Deus, não é isso? Então está lá, ajustado, destino, eternidade na presença de Deus. Esse é o meu destino. E aí o GPS vai falando. Vira à direita, próxima rua, a 300 metros, vire à direita. E você vai reto. E aí? Aí daqui a pouco, recalculando, vamos lá de novo. Uma vez eu estava no GPS e eu meio que sabia o caminho que eu queria ir, né? Mas o GPS foi dando umas outras opções, eu nem sei por que ele foi dando aquelas opções, mas eu fui seguindo o caminho que eu estava acostumado, pelo menos. E ele assim, vira à direita, daí eu não virava, recalculando. Vira à esquerda, e eu seguia reto, recalculando. Daqui a pouco a voz falou assim, posso te ajudar em alguma coisa? Eu falei, esse negócio está vivo? Será que é possível? Eu falei assim, ela falou, você não vai ouvir o que eu estou falando? Eu estou te dizendo fazer um negócio, você não faz? Amados, eu vejo que muitas vezes Deus faz isso com a gente. Eu falei assim, eu estou mostrando para você, eu estou falando, não me ouve. Toda hora eu tenho que ficar ajustando. Às vezes a gente quer pegar atalho. Não, eu conheço um atalho por aqui. Tá. Cuidado com os atalhos. Cuidado. Às vezes a gente pega uns atalhos que são perigosos. Vai sair no meio da favela lá. E agora? Como é que eu saio daqui? Me ajuda, me ajuda. Você começa lá para o GPS. A gente faz assim com Deus. Não é assim? A gente pega uns atalhos, daqui a pouco está tudo errado. Deus, aonde que o Senhor está? Ele está ali o tempo todo. Ele está ali o tempo todo. Nós é que não temos o tempo de ouvi-lo. Nós é que não temos o tempo na presença dEle, ouvir a voz dEle. Amados, nós escolhemos o destino. Nós decidimos para onde a gente quer ir. E se nós ouvirmos a voz de Deus, Ele vai corrigindo, Ele vai acertando. Até se a gente escolher o destino errado, Ele vai ficar falando para a gente mudar. Até quando a gente decide errado. Até quando as escolhas são as piores possíveis. Mas Deus nos ama tanto que Ele quer que você encontre esse caminho logo. Por isso que a Bíblia diz, o salmista descobriu um segredo. Ele diz assim, entrega. Quer saber algo? Entrega logo o teu caminho para Ele. Faça isso, tome essa decisão. Mesmo que a gente não entenda o agir de Deus, mesmo que a gente não saiba exatamente, mas nós precisamos de um momento a sós com Ele, buscar a presença. Precisamos ir na casa do Senhor. Por que a gente vem todo domingo aqui? Para estar na casa do Senhor, para louvar, para adorar a Ele, para agradecer, demonstrar a nossa gratidão por tudo que Ele faz. Adorarmos Ele em espírito e em verdade. É assim que Deus quer que a gente adore a Ele. Então nós estamos aqui sendo treinados para fazer aquilo que nós vamos fazer durante toda a eternidade. Também para termos comunhão com os irmãos. É tão bom que os irmãos estejam em comunhão, que estejam se reunindo. E às vezes a gente não usufrui disso. Não conversa com um, aliás, vira a cara para o outro. Não, esse eu não quero nem falar. Imagina, junto não, nem perto. Amados, relacionamento, Deus é um Deus de relacionamento que nos leva a isso. Nós precisamos ter comunhão com os irmãos. Aliás, um dos sinais que preocupa é quando a pessoa começa a se isolar.
O sinal de isolamento é um alerta. Está piscando uma luzinha ali, dizendo, cuidado, você está se isolando demais. Você está se afastando demais. A gente precisa ter comunhão, precisamos estar juntos. Quando você adora a Deus, quando você está na presença dEle, quando você ouve a voz dEle, Ele luta por você. Ele vai ajustando aquelas coisas que estavam fora do lugar. Ele vai alinhando tudo. Algumas coisas que pareciam impossíveis, fala assim, puxa, você não acredita, aquilo foi resolvido. Eu falei assim, eu acredito, você que não acreditava. Mas é verdade, Ele vai ajustando todas as coisas. Deus abre portas. Deus abre portas. Amado, saiba que a porta que Deus abre, ninguém vai fechar. Ninguém pode fechar. Essa porta ela fica aberta para que você entre, para que você esteja ali. A gente não precisa ficar cobrando. Ai, Deus, até quando? Até quando? Muitas vezes a gente só fica cobrando Deus de tantas circunstâncias. Cadê minha vitória? Cadê meu milagre? Cadê aquilo que eu estou esperando? Cadê minha cura? Sei lá. A gente só fica cobrando a Deus. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe todas as coisas. Jesus, Ele vem e diz para nós, fica tranquilo. Você vai fazer um caminho, mas nesse caminho, saiba que o fardo é leve e o jugo é suave. O fardo é leve, você não vai carregar mais peso. Tem gente carregando peso que não precisa. Tem gente carregando peso extra. E diz assim, o meu fardo é leve. Aqui você vai ver, você vai carregar uma carga que você pode dar conta. O jugo é suave. O jugo é aquela peça que vai no boi, para unir dois bois. Quando você anda com a parelha ali, ela une os dois para que eles andem juntos. Para andar juntos, em unidade. Se fala de unidade. Ele diz assim, é suave, é maciozinho. Tem um veludo ali, uma pelúcia, sei lá o quê. Mas não vai machucar. Não vai ficar aquilo raspando ali, para você lembrar toda hora. Ele diz assim, vamos caminhar. É mais suave. É no caminho. E nesse caminho, muitas vezes, a gente sente o peso. A gente reclama do peso. E Jesus diz assim, eu posso tornar mais leve para você. Isso vai ficar mais suave. Você crê nisso? Que Jesus, Ele torna mais suave qualquer peso para a gente levar ao longo do caminho. Aliás, muitas vezes Ele leva o peso no nosso lugar. É Ele que carrega. A gente nem está carregando nada. O peso nem é para nós. Quando Jesus foi crucificado, Ele estava carregando a cruz, e com certeza aquela cruz não tinha nenhuma proteção, nenhuma espuma, nada ali para tornar mais macio. E Jesus carregando aquela cruz, tem hora que Ele cai, e aí os soldados chamam ali Simão, o Cirineu, vem aqui, ajuda a fazer. A única vez que é falada de Simão, a única vez, depois a Bíblia não fala mais sobre ele, mas ficou registrado ali, mostrando ali um ato de ajudar a carregar o peso. E é isso que o Senhor faz por nós sempre. É Ele quem carrega o nosso peso, todo o peso que precisaria. Nós precisamos entender isso, essa suavidade no caminhar. O problema é que muitas vezes a gente quer ver o problema se resolver imediatamente. As lutas acabam, a muralha cai. E quando isso acontece, quando param as lutas, a gente para de adorar, a gente para de buscar. Normalmente é isso que acontece. Você vê a pessoa está lá, pastor, eu estou numa luta, tal. Você fala, vamos lá, vamos caminhar junto, tal. Daqui a pouco as coisas começam a acertar. Obrigado, pastor, tchau. Fui embora, fui. Daqui a pouco volto de novo, quebrado, né? Fala assim, meu Deus do céu, até quando, né? Mas é assim. Essa é a nossa conduta normalmente. Nós deixamos de adorar. Amados, nós sabemos que Deus, Ele faz todas as coisas. Ele faz, Ele age. Aquilo que você tem colocado diante dEle, talvez há tanto tempo, há anos, Ele pode resolver
um momento para o outro, enquanto você o adora. Enquanto você está adorando, o Senhor está fazendo coisas. Ah, mas sabe aquela porta de emprego, pastor? Eu estou desesperado. Adore o Senhor. Continue adorando. Ele faz, Ele abre uma porta. Mas eu libero essa porta aberta sobre a vida de você que está esperando uma oportunidade de emprego, uma mudança. Mas Ele faz. Tem pessoas que estão esperando um toque de cura. Ai, mas eu queria tanto e não, isso não... Enquanto você adora Ele, algo acontece. Algo acontece. E eu libero essa palavra sobre a tua vida. Eu declaro cura. Cura no físico, cura nas emoções. O Senhor, Ele restaura todas as coisas. Amados, é Ele quem faz. Às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente acha que precisa nós fazermos alguma coisa. Nós só precisamos adorar a Ele. Nós precisamos estar entregando a Ele todas as coisas. Deixa a tua preocupação de lado. Deixa a tua preocupação de lado. Quando eu me preocupo, é ocupar antes da hora. Quando eu me pré-ocupo, acontecem algumas coisas. Primeiro, compromete a minha alegria. Você já viu alguma pessoa preocupada a ser alegre? Você consegue? Ah, tem uma pessoa ali que está preocupada e tal. Vai ver, ela não consegue ficar alegre. É uma dificuldade. A preocupação compromete a nossa alegria. Nada alegra. Você conta um negócio, a pessoa tá bom. Mas você não vai se alegrar. Nem que seja um testemunho de alguém. Nem o testemunho de alguém você consegue se alegrar. Alguém que fala um testemunho, olha, aconteceu isso. Ai, por que Deus não faz comigo? A gente sempre fica pensando de um jeito estranho. Mas a preocupação, ela impede a nossa paz. Quem está preocupado não consegue ter paz. Você já viu alguma pessoa preocupada ter paz? Ah, eu estou tão preocupado, deixa eu ficar aqui um pouco. Eu estou em paz agora. Não fica. Não consegue ter paz. Fica agitado. Quem está preocupado, confina, prende a liberdade. Não tem liberdade para mais nada. Não consegue fazer nada. Amados, se nós sabemos que nós podemos fazer aquilo que é possível está nas nossas mãos. O que é impossível, eu tenho que colocar nas mãos dele. É Ele quem faz. O impossível é a especialidade de Deus. Cabe a Ele fazer. Só que o texto diz, confia nele. Entrega o teu caminho e confia. A gente não consegue nem entregar o caminho, quanto mais confiar em Deus. Quanto mais confiar nele. O texto que nós lemos aqui no início, ele fala em três atitudes. Entregar, confiar e fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Dessas três atitudes, duas cabem a nós. Entregar o caminho e confiar, somos nós que fazemos. Nós é que fazemos isso. Eu que entrego o caminho, eu decido entregar. E eu decido confiar nele. Eu confio em ti, Deus. Eu confio. E o texto diz, e Ele tudo fará. Quantas coisas Deus vai fazer? Algumas coisas. Não, algumas coisas Ele pode fazer. Entrega teu caminho, confia nele, e algumas coisas pode ser que Ele faça. Ele te dê uma colher de chá lá e faça alguma coisa para você. Tudo Ele vai fazer, todas as coisas. Amados, isso cabe a nós. Entregar e confiar cabe a mim e a você. Sempre o caminho, ele dá essa ideia de movimento. Eu estou caminhando, eu estou me movimentando, eu estou andando. Devemos saber como nos movimentar. Como que eu me movimento? Como que eu ando nesse caminho? Porque a gente quer fazer do nosso jeito. Ah, tá bom, então... Não, tem um jeito certo de fazer. E é isso que a gente precisa aprender. Se for para caminhar como alguém, quem que você gostaria de... Uma pessoa que você gostaria de caminhar como essa pessoa. Pense aí. Ah, eu gostaria de caminhar exatamente como essa pessoa.
Quem que você gostaria de caminhar igual? Pensou? Quem será? A quem que nós vamos querer? Eu queria caminhar igual o Bill Gates. Por quê? Porque ele descobriu tanta coisa, ali fez um... Não, porque ele é rico. Nós temos que caminhar igual a Jesus. Nós temos um modelo. Quem que é o nosso modelo? Jesus Cristo. Nós temos um modelo perfeito. Às vezes a gente quer caminhar tanto igual uma pessoa. Isso aqui, eu vou seguir essa pessoa e tal. Quando você olha assim, peraí, mas para onde você está indo? Não, eu não quero ir para lá, não é para lá que eu quero ir. Deixa eu voltar. Às vezes é tarde. Mas eu estava seguindo aquela pessoa. Estava seguindo ela. Tem um filme, esqueci o nome, como é que é o nome daquele filme? Lá do rapaz que sai correndo lá, fica... Forrest Gump. E ele correndo, e todo mundo seguindo atrás dele. Aí, ele deve estar fazendo isso, ele deve estar fazendo aquilo. Para onde que você está indo? Eu nem sei, acho que eu vou parar. Inclusive, eu já desisti. E todo mundo, e agora? A gente seguiu essa pessoa tanto. Corremos, atravessamos o país de costa a costa. E ele nem sabia para onde estava indo. E todo mundo seguindo. Amados, nós temos um modelo. Nós devemos caminhar como Jesus. Livro de 1 João 2:8 diz assim. 1 João 2:8. Eu vou ler aqui que acho que é mais fácil. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Se eu digo que eu estou em Jesus, como é que eu devo andar? Como ele, como Jesus. A Bíblia fala sobre isso. Não estou inventando nada aqui. A Bíblia fala sobre isso. Se você diz que está nele, eu estou em Jesus. Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Então ande como ele. Siga os passos dele, faça as mesmas coisas. Amados, nós precisamos aprender como andar. Nós precisamos aprender a andar e devemos andar como Jesus. Não tem um outro jeito. Toda caminhada, ela tem início, tem o meio e tem o final. Toda caminhada, tudo que você vai fazer, você tem que estabelecer. Eu vou começar, aqui vai ser o caminho, e lá tem o final. Lá eu vou chegar. Só que a palavra que nós lemos diz que nesse caminho eu preciso de um grande ingrediente, a confiança. Eu preciso confiar. Por isso nós precisamos tanto aprender a confiar. Confiar é ver com fé. Confiar é olhar as coisas com fé. Isso é confiar. Eu creio. Só que, em vez de ter confiança, muitos começam a pensar em desistir. Eu vou desistir. Na primeira dificuldade que acontece, primeira luta. E a Bíblia diz, no mundo você vai ter aflição, você vai ter luta, você vai passar por isso. Mas creia, eu venci o mundo. Amados, nós já temos essa vitória. E muitas vezes, diante de uma dificuldade, já vem aquela vontade de desistir, não é assim? Ou será que é só comigo que acontece isso? De bater aquela coisa assim, vou desistir, vou parar. Está muito difícil. Se está difícil é porque você pode perseverar mais, pode permanecer mais. Mas enquanto eu não aprendo a entregar o meu caminho ao Senhor, enquanto eu não entrego para Ele o meu caminho, o pensamento de desistência vai ser muito rápido. O apóstolo Paulo estava falando com Timóteo, ensinando outras coisas, né? Timóteo, um rapaz novo, e ele ensinando, contando algumas coisas para Timóteo. E ele dá algumas instruções. Ele fala assim, Timóteo, sabia que tem algumas profecias já liberadas a teu respeito? Existem algumas coisas. Nessa tua caminhada, Timóteo, você precisa de algumas coisas. Primeiro, você precisa combater o bom combate. Paulo não diz assim, olha, Timóteo, é o seguinte, quando aparecer algum combate ali,
fuja disso, fuja disso. Ou largue mão, daí é porque não é para você mesmo. Ele fala assim, você vai passar por isso, mas combata, Timóteo, combata o bom combate. Tem combate, tem luta, vai lá, vá firme, continue, persevere. Nessa caminhada também, Timóteo, mantenha a fé. Você precisa manter a tua fé. Não deixe a tua fé sucumbir. Timóteo, você precisa confiar. Mas é a mesma orientação para todos nós. Você percebe isso? Nós temos que aprender a confiar. E o texto, vamos ler esse texto, a parte final ali. 1 Timóteo 18, 1:18. Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Alguns rejeitaram isso. Diz assim, Timóteo, com você eu sei que vai dar certo, eu sei que você vai conseguir. Alguns desistiram. E por isso eles naufragaram. Mas é possível naufragar na fé? É possível. Nós podemos morrer ali. Um lugar de morte. Precisamos aprender a perseverar no caminho. A permanecer no caminho. Tem algumas pessoas que pensam que estar no caminho é como aquelas esteiras rolantes. Já viu aquelas esteiras? Normalmente tem em aeroporto isso. Você entra ali, você pisa e fica parado. E ela vai te levando sozinha. Tem gente que pensa que estar no caminho é ficar parado nessa esteira rolante. Agora eu vou esperar ela, daqui a pouco chega lá. Ela vai me levar lá. Mas não é assim. Não é dessa forma. Essas pessoas são aquelas que normalmente acham que tudo que fizer está bom. Qualquer coisa que eu faça está bom. Não, se nós queremos seguir os passos de Jesus, se é Ele o nosso modelo, nós vamos fazer o melhor. Nós vamos fazer aquilo que agrada o coração do nosso Pai. É isso que nós vamos fazer. Alguma coisa que tem a possibilidade de desagradar ao nosso Pai, não vou fazer. Eu não faço isso. Isso não cabe para mim. Não é dessa forma. José estava lá preso, sem ter feito nada errado. Foi vendido como escravo, estava trabalhando na casa de Potifar. Ele diz assim, olha, você pode ir tudo aqui, só não toque na minha esposa. O resto tudo aqui você pode mexer. Pode abrir geladeira, pode fazer o que for. E a mulher de Potifar se oferece a ele. Ele fala assim, eu não poderia fazer isso contra o meu Deus. Eu não posso fazer isso contra ti, Deus. Nada errado ele ia fazer, porque ele sabia que não agradava a Deus. Mas nós temos que entender o propósito. Temos que, ao caminhar, ao seguir nesse caminho, entender o propósito de Deus. A Bíblia fala que nós vamos seguir um caminho e que nesse caminho tem uma porta. Jesus falando ali no Sermão do Monte, e o Sermão do Monte é uma aula. Jesus começa a falar e fala de todos os assuntos. E vai emendando um no outro. Tudo aquilo que a gente precisa aprender. Eu já falei uma vez, que falei assim, se fosse para algum lugar que eu não pudesse levar a Bíblia inteira, só parte dela, eu ia levar o Sermão do Monte, com certeza. O Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7 ali. Três capítulos. Tá bom, isso aqui tá bom. Ali tem instrução suficiente para você ter uma vida muito bem alinhada. Ensina sobre todas as coisas. Sobre o perdão. Sobre tudo. Tudo. Ali vai falar. Fala da oração. Faz a oração do Pai Nosso, a oração que todos conhecemos. Declare isso, fale dessa forma. Vai falando todos os detalhes. Amados, e no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13, diz assim, bem nesse Sermão do Monte, quando Jesus está fazendo o Sermão do Monte. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram.
Olha o que a Bíblia diz, né? Diz que existe um caminho, uma porta larga, caminho também espaçoso, mas existe uma porta estreita e um caminho apertado. Não basta a porta ser estreita, o caminho também é. Existem umas questões teológicas a respeito disso, alguns dizendo que a porta é antes, que a porta é depois. Não vem ao caso isso. O que importa é que Jesus está falando, ele diz assim, tem uma porta e tem um caminho. A sequência que Jesus dá é, primeiro tem uma porta, você vai passar pela porta, e a porta é estreita. Como é que você passa numa porta estreita? Bem abaixadinho e tal. Se você estiver carregando coisa que não é para carregar, vai ter que ficar. Não passa ali. Tem que deixar. Para eu passar nessa porta, tem que deixar algumas coisas. Eu lembro quando eu fui fazer uma visita ali naquelas pirâmides do Egito. É um negócio estreito para entrar ali. É apertadíssimo, dá uma sensação horrível. Parece que quando você entra, você fala assim, eu quero sair daqui, não vou ficar aqui. A sensação que dá é terrível. Primeiro ele diz assim, você não pode descer de costas, você tem que descer de frente na escada. Eu falei, mas de frente? É de frente. Por quê? Porque quando você descer, o caminho vai estar para frente, então você já sai no caminho certo. Se você sair de costas, você vai ter que andar de costas esse caminho. Eu falei, meu Deus, descer de frente já é uma sensação ruim. Você já experimentou descer uma escada de frente? Não essas escadas normal, assim, mas essas escadas que não sei como é que chama essa escada, assim, reta. Uma escada reta. Desça ela de frente. A sensação é horrível. É totalmente diferente. O normal é você descer de costas. E quando você entra ali, aquele caminhozinho, e vai ficando mais apertado. Depois não, depois você consegue circular, até sai um pouco aquela aflição. Mas existe um caminho assim. E são poucos que conseguem. A Bíblia alerta isso, são poucos. Mas diz que é possível. E diz que nós devemos procurar esse caminho. Não é o caminho largo, então? Não é naquele caminho que, aqui eu estou bem, aqui eu posso ir para cá, eu posso ir para lá, eu tenho flexibilidade. Aqui eu posso também, tudo posso. Eu tudo posso. Então eu posso também, eu posso aquilo. Caminho largo. Diz assim, não é no caminho largo, é no estreito. É no estreito que nós devemos andar. Aliás, esse mesmo texto, né, Lucas, ele ao falar sobre esse caminho, ele usa uma frase, uma palavra, na verdade. Ele diz assim, esforçai-vos. Esforça-te para andar nesse caminho. Você precisa de esforço. Andar nesse caminho não é tão simples. Você precisa se esforçar. Precisa fazer a sua parte. É estreita a porta. Eu não vou passar tão fácil. A palavra esforçar, no grego, é agonizomai. Agonizomai. É a mesma palavra para agonizar. É a mesma origem da palavra. Você fica angustiado, está agonizando ali. É uma angústia, alguma coisa que vai... Ele diz assim, se esforce para alcançar isso. No sentido de tenha uma grande expectativa. Agonizar aqui não é o sentido de morte, né? Está agonizando, já vai morrer. Não, se esforce para fazer isso. A palavra água significa estádio. A comparação que fala é daquele atleta que correu a maratona, correu 42 quilômetros e no final ele entra no estádio. Como é que ele entra lá? Tranquilo, agora acabou, o pior já passou. Ele entra lá esgotado, as pernas duras, não dá mais um passo para frente. E ele supera isso. É uma superação, porque ele sabe que a vitória está perto. Eu entrei aqui, agora a vitória está perto. Eu vou cansar, eu vou chegar lá onde é para chegar. Eu vou chegar no final, eu vou chegar no propósito, eu vou ter o resultado que eu quero, que eu estava tanto buscando. Eu busquei isso por tanto tempo, eu treinei tanto para isso, e agora está aqui diante de mim. É esse o sentido da palavra esforçar. É você ir além, mas é algo que depende de você. Não depende de mais ninguém. Você vai receber a coroa, você vai ter a vitória. Porque você foi lá, você entendeu, se superou. O maior desafio de um atleta não são os outros concorrentes.
O maior desafio do atleta é a superação de si próprio. Ele tem que superar ele mesmo. Ele tem que superar, ele tem que alcançar algumas coisas, e para isso ele precisa superar a si mesmo. Por isso que o texto diz: entrega o teu caminho. É o teu caminho que precisa ser entregue, não é o dos outros. Ah, Senhor, dá um jeito na minha concorrência aí, daí eu chego. Não, é o teu caminho. Um atleta, ele luta contra ele mesmo sempre. Ele tem que superar limites. Ele tem que superar os limites. Algumas pessoas não querem ser corrigidas. Algumas pessoas não gostam de ser corrigidas. Mas superar limites é você ter desafios e querer superar. Você querer avançar. Tem pessoas que você olha e fala assim, pelo jeito dela, ela não precisa de Deus. Ela já tem ela mesma. Esse Deus que ela tem dentro dela já é o suficiente. Não precisa de mais nada. É aquela pessoa que nunca está satisfeita. Nunca vai estar satisfeita. Pode mudar de casa, pode mudar de emprego, pode mudar de mulher, de marido, sei lá o que for. Muda todas as coisas, mas nunca está satisfeito. Por quê? Porque não consegue mudar a si próprio. Essa pessoa não consegue mudar a si própria. Precisa gerar uma mudança. Às vezes a gente consegue mudar tantas coisas externamente. Né? Dei um jeito ali, deixei a barba crescer, fiz não sei o que no cabelo. Né? Às vezes não tem muito o que fazer, né? Só cortar e olhe lá. Mas fiz isso, fiz aquilo, coisas externas, fiz uma cirurgia, tirei aqui, tirei não sei o que aqui que tinha aqui. E vai fazendo algumas coisas externas. Mas o problema é o que está dentro. Tem um filme que chama O Problema Mora ao Lado, né? Na verdade, o problema mora dentro. Mora dentro de nós. É ali que a gente precisa vencer. Nós temos que lutar contra nós mesmos. Se cada um lutasse contra o pecado dentro de si, o mundo não seria tão melhor. Se todos nós já tivéssemos vencido o pecado, seja lá qual pecado for. Porque às vezes a gente escolhe um pecado. Esse pecado, esse é feio. O meu não. O meu é só mentira, eu só minto. É pecado igual. É pecado igual. Mas sempre o pecado do outro é mais feio, não é? A gente sempre olha para o lado, a gente sempre olha para os outros. Mas é que o outro lá, você não viu? Não viu ele? O que ele faz? Então eu também posso. Não posso. Não devo. Não faço, não quero. Por isso que a palavra diz assim, esforça-te. Nem todos vão conseguir. Nós precisamos nos esforçar para isso. Tem que ter disciplina, tem que ter disposição. É assim que funciona. Às vezes a gente olha, e simplesmente se a gente olhar para um atleta, né? Mas tal pessoa ela tem o dom, já nasceu com esse dom. Já nasceu com esse dom. Então, já desde pequeno joga futebol, você põe a bola nela, ele já sai, domina. Aquilo ali parece que não solta do pé dele. Deixa essa pessoa relaxar, deixa ela se descuidar. Vai ver se esse dom não acaba, não perde o dom. Quantos atletas que você já não ouviu falar, esse aí tem uma grande carreira, esse cara. Daí quando você vê, não conquista, não vai para frente. Amados, o pastor na verdade é um treinador. É um treinador, o pastor está treinando uma equipe, está treinando pessoas, para que cada um possa alcançar o seu melhor potencial. O pastor tem que mostrar a cada um onde que nós podemos chegar. Aonde nós podemos chegar e principalmente aonde nós queremos chegar. Qual que é o alvo? É só a vida aqui? É essa a vida? Então, se eu fizer aqui, se eu juntar aqui, é o suficiente? A Bíblia diz que a gente não vai levar nada. Todos nós vamos morrer, um dia todos nós vamos morrer. E aí? Como é que vai ser depois disso? Então nós precisamos nos aprimorar. Precisamos ficar melhores em tudo.
Tem treinador que ensina as coisas, não sei como é que é isso. Mas tá lá, o cara é treinador de um lutador. Aí você está vendo a luta lá. E o cara apanhando. Sai lá o olho inchado, boca não sei o quê, não está enxergando mais nada. Aí senta lá no corner, o treinador vem com a toalhinha. Tudo bem, você está acabando com ele, vamos lá, vai firme. Você vai acabando como? Só se for de cansaço, né? Cansou de bater. Mas o treinador está lá e está dizendo, não, você está indo bem. Você apanhando de tudo que é lado, você está indo bem. Amados, não é assim que funciona. Amados, a gente precisa entender os desafios e ver o potencial que tem pela frente. Até onde a gente pode chegar. E precisa dedicação, precisa treino. Tem um jogador de basquete, agora não é mais jogador de basquete, mas ele é bem conhecido, o Oscar Schmidt, jogador brasileiro. Ele é o maior recordista de cestas, ele tem recorde de tudo que é coisa. O cara, ele não perdia um lance, uma bola de 3 pontos. Até o apelido dele era Mão Santa. Esse é o Oscar, o Mão Santa. Ele falou assim, não é, eu treinei para isso. Para fazer aquela cesta lá, eu chegava num dia lá e fazia 1000, até acertar. No outro dia eu voltava e fazia mais 1000 arremessos, até cansar os braços já. É treino. Nós precisamos ter a disposição e treinar, fazer aquilo que é para fazer. Mas ele abriu mão de algumas coisas, porque ele falou assim, eu queria participar das Olimpíadas. Ele recusou o convite para participar da NBA, o maior campeonato. Porque ele falou assim, se eu for lá, eu não posso participar das Olimpíadas. E o meu sonho é participar das Olimpíadas. Ele sabia o propósito. Ele sabia o caminho para isso. E decidiu, fez as escolhas. Nós temos que fazer escolhas sempre. Decisão é uma palavra complexa. Só que nós precisamos decidir. Eu vou seguir a Jesus. Eu vou entrar num caminho e eu vou seguir a Jesus. É Ele que eu vou seguir. É Ele. Somente é Ele. Sabendo que esse caminho é apertado. Esse caminho vai ser apertado. Mas eu entrego. Eu sei que eu posso entregar. Posso passar por lutas, por tribulações, seja o que for, mas eu persevero nesse caminho. Nada pode me afastar. Foi falado aqui no começo. O que vai poder me separar do amor de Deus? Será que é a tribulação? Será que é o porvir? Aquilo que eu não sei o que virá? Será que são os principados, potestades? Nada pode me separar. E a gente passa por tribulações, a gente experimenta essas coisas. Tem um texto em Atos 14, 21, diz assim. Paulo falando, né? E tendo anunciado o evangelho, eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. A visão é de reino de Deus. E eles estavam ali pregando, anunciando o evangelho, assim, é necessário passar, é um treino. Passamos por algumas provas, por algumas lutas, mas não para desistir, para fortalecer a nossa fé. O objetivo ali é reino, o teor é a vida cristã. É algo mais profundo, é vivermos isso. Amados, o reino de Deus, nós já vivemos hoje. Nós já começamos a viver hoje. Por quê? Porque o rei já veio. Nosso rei Jesus, ele já veio. Então ele estabeleceu o reino aqui. Mas nós temos um propósito adiante. Nós não conseguimos ficar satisfeitos por nós mesmos todos os dias. Toda pessoa ela tem necessidades diárias. Necessidades de água, de alimento. Ou hoje você não precisa almoçar. Vai chegando meio-dia, a pessoa já vai ficando meio aflita, está na hora do almoço. Nós precisamos almoçar todos os dias.
Nós precisamos tomar água todos os dias. É necessário. Espiritualmente, eu também preciso me alimentar, não é diferente. Espiritualmente, eu preciso me alimentar todos os dias, adentrar nesse caminho, mesmo sabendo que ele é apertado, mas entregar ao Senhor. Eu entrego o meu caminho ao Senhor e eu confio. Mas você percebe a importância dessa declaração, dessa entrega? Entregar o caminho. É Ele que vai conduzir. Não tem como ser feliz sem Ele. Eu tenho felicidade, eu encontro aqui e ali. Não é felicidade, isso não é felicidade. É só entregando o nosso caminho. E eu preciso entregar o caminho e perseverar, não ficar parado. A palavra de Deus diz que Deus dá mais do que nós pedimos ou pensamos. Você crê nisso? Deus dá mais do que você pede ou pensa. Só que você tem que pedir. Você tem que pensar. Você precisa pensar. Mas eu sigo para o alvo. Eu prossigo para Jesus. É nele que nós vamos caminhar. É somente nele. O livro de Hebreus fala o seguinte, Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos, vamos seguir aqui para essa tradução, por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita no trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, né? Se nós olharmos para Ele, para o autor e consumador de todas as coisas, da nossa fé, nós podemos prosseguir, nós podemos caminhar, sabendo que nesse caminho nós vamos suportar todas as coisas, que nós vamos encontrar a vitória. É dessa forma, amados, nós precisamos ter essa disposição de lutar, e eu vejo que a principal luta é contra nós mesmos, para que a gente diminua e possa passar por essa porta. Mudar os outros é um caminho largo. Mudar as outras pessoas é o caminho largo. Não, tem que mudar fulano antes, depois que todos mudarem, daí pode ser que eu mude. Não, vamos andar no caminho estreito. Mude a você mesmo. Nós falamos e ouvimos muito na nossa nação, infelizmente, a falar tanto sobre corrupção. Tem aqui, tem ali. Aonde você vê tem corrupção? Como é que começa essa mudança em nós mesmos? Quando nós não aceitarmos mais a corrupção. Quando nós também não fizermos nem pensamento, nem aceitar algumas coisas. Às vezes você olha em alguns grupos do WhatsApp também, mas do Facebook também. Algumas pessoas, falam assim, como é que faz tal coisa? Né? É possível fazer tal coisa? É possível trazer numa viagem internacional algumas coisas assim? Se você fizer isso, aí eles não pegam. Não entre na fila de declarar, entre na outra, de não nada declarar, porque senão eles vão taxar, ensinando a fazer coisa errada. Você percebe como a corrupção está muito mais dentro de nós do que a gente imagina? Quando nós entendemos assim, não cabe isso. Não tem por onde fazer. Como que dá para fazer isso aqui? Não dá, simplesmente não tem outro jeito. Um dia uma pessoa pergunta assim, pastor, para receber seguro-desemprego, o que precisa fazer? Você precisa estar desempregado. Não é fazer aquele contrato assim por fora, que lá está errado. Você não me perguntou isso, né? Você não vai querer ouvir a resposta, então. Claro que não, claro que não pode. Mas por isso, percebe a importância de mudarmos a nós mesmos, dessa luta para a gente diminuir um pouco e passar pela porta estreita. Tem um caminho ainda. Só estamos passando pela porta aqui, mas depois tem o caminho. E o caminho é apertado também.
Mas, amados, o resultado vale tanto a pena. O resultado é vida eterna, é presença de Deus, é usufruir. As tribulações, isso passa. Isso vai passando, você vai vencendo essas coisas. Cada uma das lutas. E é possível viver essa vida plena, essa vida abundante. Por isso que nós temos que seguir as instruções de Jesus. Jesus vem e diz assim, perdoe. Algo tão simples, né? Perdoe. Dificuldade para fazer. Dê outra face. Não consigo. Eu tenho vontade de dar outra. Eu quero retribuir. Eu não vou dar outra face, imagina. Ele diz assim, não, faça. Entrega a tua capa. Entrega tudo. Abra mão. Mas não tem como as pessoas conhecerem o Deus que a gente fala, se não for o Deus que a gente vive. Nós temos que viver isso. A igreja precisa ver. Você percebe o desafio que nós temos como igreja? A igreja não é só um lugar de reunião social. É um lugar de crescimento, de fortalecimento, de aprendizado, de superação, de deixar o eu. Aquele eu que muitas vezes impede, atrapalha todas as coisas. Dizer, não, eu quero mudar, Senhor, eu quero mudar. Começa em mim, começa mudando em mim, para que tudo possa ser mudado. Mas a gente sempre quer começar do final. A gente quer começar lá com o resultado bom para daí a gente voltar. Aí chega na gente, sou eu, fui eu. Não, foi Ele. Sempre é Ele. É dele, por Ele, para Ele. Todas as coisas, tudo. Mas quando nós entendemos isso, quando nós começamos a entregar o nosso caminho, a primeira atitude é essa, entrega. Entrega o teu caminho. Confie nele. E Ele tudo, Ele vai fazer todas as coisas. Eu quero orar com você, fecha os seus olhos. Pai Celestial, nós sabemos que a entrega é uma decisão, é uma escolha. Pai, nós decidimos entregar o nosso caminho ao Senhor. E nós só fazemos isso porque nós confiamos em Ti. Nós sabemos que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Eu quero colocar a vida de cada pessoa aqui diante de Ti. Pai, eu declaro sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, que eles começam a trilhar esse caminho. Um caminho apertado, um caminho onde a escolha, a decisão é diminuirmos a nós mesmos. Mas, Senhor, que seja um caminho onde a Tua mão esteja sempre sobre a vida de cada um. Muitas vezes o inimigo vem tentar roubar o nosso ânimo, a alegria, a disposição. Pai, mas nós sabemos que o Senhor concede mais do que pedimos ou pensamos. E eu quero nessa hora liberar sobre a vida de cada pessoa o toque do Senhor. Pai, aquilo que o inimigo tem tentado reter, eu declaro solta agora. Eu declaro que começam conquistas, vitórias. Pai, essas vitórias nós sabemos que são o Senhor quem dá. Aquele que está lutando contra a enfermidade. Eu declaro toque de cura. Eu declaro ser curado agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha sobre a vida de cada um. Trazer o entendimento, trazer a alegria, trazer o amor. Porque o amor, ele supera, ele perdoa uma multidão de pecados.
Senhor sabe das nossas falhas, das nossas lutas, das nossas dificuldades conosco mesmo. Mas que o Senhor venha fortalecer a cada um, tomando cada um pelo seu braço. Pai, aquele que está cansado, é o Senhor que fortalece. Espírito Santo, toca a vida do meu irmão, da minha irmã. Renova o ânimo, traz alegria, traz a paz. A paz que transcende todo o entendimento, vai além da nossa mente. Pai, fortalece a cada um para perseverar nesse caminho. A decisão de entrega nós já fizemos, mas queremos perseverar no caminho porque sabemos que tem um propósito, tem um alvo. Espírito Santo, ajuda-nos, guarda-nos a nossa mente, o nosso coração, para que possamos obter a vitória que tem em Cristo Jesus, é somente nele. Senhor, eu quero declarar que sobre as famílias aqui presentes, começa um tempo de ajuste, de restauração. Aqueles que não se falavam começam a se falar, a se respeitar e principalmente a se amar. Traz cura, Senhor. Cura nas emoções. Eu declaro portas sendo abertas, pois essa porta, mesmo sendo estreita, ela é aberta pelo Senhor, ninguém pode fechar. Oportunidades, Senhor, para que possamos seguir nesse caminho sem jamais nos desviarmos, nem para a esquerda, nem para a direita. Eu abençoo a vida do meu irmão, da minha irmã, declaro o teu favor sobre a vida deles, e que essa semana seja uma semana onde notícias virão, coisas acontecendo, porque foram liberadas do alto. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque podemos servir ao Senhor. Obrigado porque podemos estar na Tua presença, ouvir a Tua voz. Pai, desde já nós damos a Ti toda a honra, toda a glória de tudo que acontecer. Pai, em cima de todas essas liberações, sabemos que tudo é para o Senhor, para a glória do Seu nome. Exaltado seja o Senhor. Por isso Te adoramos, por isso Te louvamos e damos a Ti toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus.